e fala, né, fala da briga, na autobiografia do Renato, ele fala, foi uma questão administrativa. E eu sempre falei, não, foi um puta pau que deu. Né? Um quis arrancar o fígado do outro. O Vitor Lustosa, que é esse cara que eu escrevi A Noite Americana dos Trapalhões, ele era roteirista e produtor da Arca de Noé, né? Os Trapalhões da Arca de Noé. E aí ele fala pro Renato, ele fala, Renato, a gente tem um problema, né? Porque os outros 3 saíram. Daí o Renato fala assim, então não tem problema nenhum. No lugar do Dedé você coloca um cachorro, no lugar do Mussum você coloca um macaco, e no lugar do Zacarias você coloca um viado. Puta. O Vitor se espanta. Eu falei, deixa eu ver, isso aqui é importante. Então, são eles contando a história deles. Então, sobre a separação dos Trapalhões. O que o Dedé falou na época, o que o Renato falou na época, o que o Mussum falou na época, o que o Zacarias falou na época. Como que foi a chegada do Mussum. O Mussum falando como que foi a chegada dele. Então, eu organizei tudo isso. Está dividido em vários subcapítulos, contando toda essa trajetória, né? Eu falo que esse livro é a minha peça de defesa. Se um dia eu for processado por um dos dois, falo, tudo que eu disse, vocês já disseram em algum momento na vida, né? E aí eu vou lá e falo, né? Quando fala da briga, na autobiografia do Renato, ele fala, foi uma questão administrativa. E eu sempre falei, não, foi um puta pau que deu. Né? Um quis arrancar o fígado do outro. E no livro mostra que como que foi? Xingou, tal. Como é que foi essa separação? A separação? A separação foi o seguinte, sempre teve essa especulação, né, desde daquela época, que o Renato ganhava muito mais que os outros 3. E de fato isso é verdade. Ele era o líder, era o cara que sentava para negociar, né? Tanto é que quando eles estavam na Tupi e foram para a Globo, é o Renato que senta junto com o Boni para negociar a ida do grupo para a Globo. Isso de 76 para 77. E ele já passa a ganhar o maior salário em relação aos outros 3. Mas você não achava justo, já que os outros não tomavam frente, eles não chegariam a esse ponto, né? Sim, eu acho que sim. Tem o eu acho que ele foi o cara que mais trabalhou pelo grupo. Sim. Né? É o cara que mais se dedicou. Ele fazia funções que os outros 3 simplesmente não queriam. Quanto a isso, ok. E aí, em julho de 83, a revista Veja coloca na capa, essa cena tá no filme do Mussum, esse recente, né? E essa cena foi a minha pesquisa que colocou lá, tenho certeza. Eu assisti o filme e falei, isso aqui fui eu que... Que legal isso. Isso aqui fui eu que coloquei ali. Eu assisti 2 vezes o filme. Que coloca lá, você vai lembrar que eles colocam lá a revista Veja, que é o Renato Aragão na capa, e coloca assim, o grande palhaço do Brasil. São 6 ou 7 páginas de matéria e uma linha citando os outros 3. Mas o motivo da discórdia nem foi isso. Foi a questão que as pessoas falaram, olha só, o patrimônio do Renato. Porque na reportagem mostrava que ele estava com a Granja Comari. A Granja Comari, para quem não sabe, para situar, é onde hoje a seleção treina. O Renato Aragão vendeu para a CBF. Era dele. Putz, ele comprou da família Gingley. A Granja Comari. Tava abrindo a produtora dele, enfim. E aí fizeram uma comparação. Falaram, olha aqui o patrimônio do Renato e olha o de vocês. Ele tá milionário e vocês estão ricos, né? E aí teve um movimento interno e de pessoas que trabalhavam com os outros 3. Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos criar um movimento aqui para separar. Essa informação chega para o Renato Aragão e ele se antecipa, falou, não, eu não vou tomar o pé na bunda, eu vou dar o pé na bunda. Daí anuncia uma coletiva no Teatro Fênix, que é onde eles gravavam o programa dos Trapalhões. Que, aliás, o Teatro Fênix é onde gravavam muitos programas da Globo, porque não tinha ainda o Projac, que hoje chama Estúdios Globo. Anuncia ali a coletiva, ninguém sabia direito o que ia ser dito, e falar, a gente está se separando. Isso em agosto. E aí, nesse meio do caminho, eles estavam para fazer um filme chamado Os Trapalhões na Arca de Noé. E quando se separam, o roteiro estava pronto, praticamente
pronto, né? Então já tinham 4 personagens ali. Ele é obrigado a refazer o roteiro, porque Dedé, Mussum e Zacarias decidem fazer Atrapalhando a SWAT. E cada um vai para um lado, né? O programa na Globo começa a ser reprisado. Depois eles tentam realocar eles em outros programas. A Globo não sabia o que fazer com essa separação. Os filmes, os dois, são lançados quase que simultaneamente em dezembro. Tem uma pequena diferença de público entre a Arca de Noé e a Atrapalhando a SWAT. A Arca de Noé acho que arrecada um pouco mais. E aí, em março de 84, o Beto Carreiro consegue reagrupar os outros 4 novamente, e aí eles voltam a fazer os filmes. E juntos. quem fez no lugar deles? De quem? Do Mussum, Zacarias. Aí tem uma questão que foi o seguinte, né? O Vitor Lustosa, que é esse cara que eu escrevi a Noite Americana dos Trapalhões, ele era o roteirista e produtor da Arca de Noé, né? Os Trapalhões da Arca de Noé. E aí ele fala pro Renato, Renato, a gente tem um problema, né? Porque os outros 3 saíram. Daí o Renato fala assim, então não tem problema nenhum. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Puta. O Vitor se espanta, né? Ele era muito, e até hoje é muito amigo do Dedé. E vai para a produção do Atrapalhando a SWAT. Ele abandona o Renato. Caramba! Aí o Renato chama o Sérgio Malandro. A Xuxa faz uma participação especial. E aí eles tocam o filme. Pô, Caramba, que porrada isso, hein? Você vê como que foi uma briga muito, muito feia, né? E aí um queria engolir o outro, né? O Dedé, Mussum e o Zacarias queriam fazer um filme para provar que não precisava do Renato. E o Renato queria fazer um filme para que fosse um sucesso. Falar, eu faço sucesso independentemente de vocês 3. Mas os 2 filmes não dão esse sucesso esperado. Se o Ratinho fizesse isso, qual bicho seria? O burro. Na lata, hein? Cara, quando você me contou essa história, eu acredito que as pessoas estão em casa ou no trabalho, não importa. Fiquei chocado. Foi bem feia a briga por questão financeira, né? E aí o que mais pegava nessa briga é a porcentagem dos filmes, né? A gente imaginava que o Renato, tudo bem, ele era diferente? Era muito diferente, era muito discrepante. Que talvez o Renato ficasse com 50% da renda e os outros 50% entre os 3. Caramba. Porque o Renato fazia o argumento, ia atrás dos diretores, tudo. E na minha pesquisa, durante a pesquisa do documentário, eu conversei com as pessoas que estavam, por exemplo, na mesa, quando o Beto Carreiro reuniu e fez o grupo voltar. Eu entrevistei um cara que estava junto no dia que eles se reconciliaram. Também entrevistei pessoas que estavam durante essa briga, né? E a porcentagem que tinha o Renato Aragão tinha do lucro dos filmes era uma coisa assim surreal em relação ao que os outros 3 tinham, sabe? Era bem humilhante em relação a isso. Eu acho que era justo ele, no salário do Renato na Globo, ser um pouco maior, até porque ele era o líder. Muita gente enxergava ele como a figura central, por mais que eu entendesse que os 4 se equivaliam, né? Eu acho que ninguém faz sucesso sozinho, porque um dependia do outro. Mas em relação ao filme, tinha uma diferença brutal. E isso foi uma das coisas que incomodaram os outros 3 e tiveram a ideia de se separar. Além de uma questão também artística, né? O Renato, se você observar nos cartazes, o nome dele é maior, a figura dele no cartaz também é maior. Na televisão, ele sempre ficou com as melhores piadas. Ele tinha um trato com os roteiristas de sempre separar as melhores piadas para ele. Quando ele via que um estava fazendo muito sucesso ou aparecendo mais, ele dava uma segurada e queria sobrepor aos outros 3, né?
E aí, quando eles se sentam para reconciliar, eles tentam melhorar a porcentagem do lucro dos filmes, dobra, né? Mas o dobro de quase nada é nada. E o Dedé passa a dirigir alguns filmes dos Trapalhões, que era um sonho dele, que até então o Renato não tinha permitido. E aí ele dirige, por exemplo, A Filha dos Trapalhões, o Cangaceiro Trapalhão, acho que ele dirige. Ele dirige uns 2 ou 3, 4, não sei, filmes. E aí voltam com uma certa mágoa, tal. Nunca é como antes. Mas eles voltam porque será ruim juntos, era pior separados. Né? E aí eles seguem até o desfecho do grupo. Quem eram mais amigos, assim? Mussum, Zacarias, Dedé? Eu acredito, assim, nas pesquisas, que os 2 grandes amigos eram Dedé e Mussum. O Zacarias sempre foi um cara mais introspectivo, né? Ele não era muito de frequentar a casa dos outros, tal. Ele gostava mais de ficar em casa. Filme não aparece quase. De ler, de cuidar das plantas. O Zacarias, ele era, inclusive, ele era espírita, né? Ele tem até hoje, né? O centro espírita que ele inaugurou em Anil, que é ali perto de Jacarepaguá, existe, né? Então ele dava passe, era um cara que pouca gente sabe dessa faceta do Zacarias. Ele era um cara muito humano, muito na dele. O Renato já era um cara que gostava mais de frequentar as rodas sociais, né? Renato casou novo. Casou novo com a Marta Rangel. Né, até hoje? Não, a Marta faleceu em... Eu sou muito ruim de datas, acho que em 2000, por aí. Mas ele se separaram dela em 90 e alguma coisa. Ele teve filhos? Teve o Cássio Aragão, teve Juliana Aragão, teve... Nomes e números eu sou péssimo. Mas teve, acho que uns 4 ou 5 filhos com a primeira família. E depois? E com a Lilian agora. Lilian é a segunda esposa, a última esposa. Ele tem a Livian, que é uma atriz que fez algumas coisas na Globo e tal. Mas voltando um pouquinho atrás disso, o seu documentário, ele começa, creio eu, do princípio ali. Como iniciou os Trapalhões, você conta toda essa história? A minha ideia foi justamente essa, contar toda essa trajetória deles, né? Então eu tentei entrevistar pessoas que trabalharam com eles na Excelsior, na Tupi e depois na Globo, né? E a minha ideia nesse documentário era pegar o maior número de pessoas possível e de diversas áreas, não só artistas que filmaram com eles, diretores e tudo mais, mas as pessoas do backstage. Então, a camareira, o empresário, o gerente da conta bancária deles. Caramba! Porra. Entrevistei muita gente. O gerente da conta bancária? Foram umas 80 pessoas que eu entrevistei. Qual que fazia mais cagada, que gastava assim? Acho que o Dedé. O Dedé. O Dedé veio aqui, ele mesmo falou que o Dedé, ele era muito esbanjador, né? Ele teve uma vida muito difícil, né? Ele conta que chegou a dormir na praia porque não tinha dinheiro para pagar hotel e tudo mais. E quando veio o dinheiro e veio a fama, isso subiu a cabeça dele, né? Então ele se envolveu com muitas mulheres. Eu achei ele muito fofo. Ele é muito legal. Mas ele era um cara que nessa época, dos 4, ele tinha a fama assim de um cara arrogante e tal, né? E a vida, tipo, o cara apanhou tanto da vida que ele virou, né? Se tornou esse cara que hoje é super bacana e tal. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.